Iniciamos o nosso culto com oração. Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, que o Senhor seja também Senhor das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa visão, da nossa audição. Que o Senhor seja verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. Nós rendemos ao Senhor graças, honra, louvor, glória e agradecimento pela tua santa bondade para conosco. Gratos por mais um dia, gratos por podermos estar na tua presença, gratos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Derrama da tua compaixão sobre nós. Aceita-nos mais uma vez nesta manhã como adoradores do Senhor. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. Ajuda-nos a, como igreja, crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu deposito aos teus santos pés e a faço no nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos abordar hoje um assunto que é tabu. Nossa, essa palavra é tão pouco usada hoje, né? Porque não existem mais tabus, né? Praticamente eu acho que não existe, não sei. Mas esse assunto que a gente vai abordar é tabu dentro das denominações. Também não me lembro, nunca ouvi, estou afirmando, isso num púlpito, nunca ouvi. Porque ninguém fala mesmo. Ninguém fala. A maioria dos cristãos tem medo de perguntar sobre determinados assuntos. Ele vai saber. E as pessoas continuam com dúvida e às vezes sendo infelizes, né? Porque se fazem com a consciência pesada, porque não tem informação. Se não fazem, ficam com o desejo de fazer. E são infelizes. Então eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu vou abordar esse assunto, nesses 20 e poucos anos de rádio cristão. A gente vai falar hoje sobre sexo oral.
Isso tanto é para casados e casadas, é claro, como é para pessoas solteiras, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Porque à luz da Bíblia, só existe dois sexos, né? Macho, que é o homem, e a fêmea, que é a mulher. A Bíblia nos orienta que primeiro foi criado o homem e depois do homem foi criada a mulher. Eu não precisa responder, ninguém precisa responder. Mas eu quero que você pense. Sexo oral. Deus aceita ou Deus abomina? Se eu perguntasse para você, encontrasse com você, meu irmão, como é que vai? Tudo bem, papapá. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você me fala de sexo oral? O que você responderia para mim? Ou perguntaria para a irmã, minha irmã, como é que vai? Tudo bom? Graça e paz, tal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você responderia para mim sobre sexo oral? O que você falaria? Não precisa responder. Pensa, só para você pensar. Pode, não pode. Sexo oral. Uns podem pensar, que coisa nojenta, não é? Alguém pode pensar assim. Eu quero dizer para você que a Bíblia não aborda especificamente este assunto. Você não vai encontrar na Bíblia este assunto sendo tratado de maneira clara, específica. Então a gente vai ter que usar passagens bíblicas que falam de sexo para poder entender sobre isso. Porque a gente faz isso também com outros assuntos, não é? Tem assunto que a Bíblia não trata. Mas a gente usa outras passagens similares ou que tenham relação com o assunto para poder entender. Se a gente faz isso com outros assuntos, nós vamos fazer com esse também. Primeiro eu quero dizer para você que o nome sexo oral nem existia na época que a Bíblia foi escrita, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O nome usado não era esse. Quando o sexo oral era praticado por mulheres, a mulher praticando sexo oral no homem. O nome utilizado na época era cunilungus. Cunilungus, com 2 N's. Então o nome era cunilungus. Quando a mulher realizava o sexo oral no homem. E quando o homem
realizava o sexo oral na mulher era felátio o nome. Felátio. Você já viu que isso aqui é latim, né? Isso não é mencionado na Bíblia. Para saber isso, tem que pesquisar. Então, antes da gente entrar verdadeiramente, eu estou preparando você para o assunto. Para mim não tem problema nenhum falar disso. Nenhum. Mas eu estou preparando você, eu não sei quem é, não conheço você, a ponto de dizer, posso entrar fácil no assunto ou tem que preparar. Então eu prefiro preparar sua mente para entender o assunto, porque a gente vai falar disso. Quando a gente vai falar de cunilungus ou felátio, tem duas coisas que a gente precisa abordar antes de começar a falar, né? Duas outras perguntas que são principais quando a gente fala de sexo oral. A primeira pergunta é: sexo oral, cunilingus ou felátio? Nós estamos falando do sexo oral antes do casamento ou sexo oral depois do casamento? Ah, não sei, Jair, com isso eu não sei. E você sabe que ontem eu estava lembrando de você, viu? E eu falei, o Jairco faz tempo que não faz aquelas pegadinhas dele. Né? Lembrei disso ontem e hoje você mandou aqui. Eu não uso dentadura. Bom, então a primeira pergunta que a gente precisa fazer é fora ou no casamento? Né? Então, embora a Bíblia não aborde este assunto, usando outras passagens como referência, a gente já pode entender que o sexo oral, cunilungus ou felátio, fora do casamento, é pecado. Porque qualquer relacionamento íntimo entre homem e mulher fora do casamento é pecado. Acabou. E o sexo oral praticado dentro do casamento é pecado ou não? Fora do casamento a gente já resolve facilmente o assunto dizendo claramente que desagrada a Deus e é pecado. Se o sexo oral for feito antes das pessoas se casarem e tal, por que a gente está falando isso? Porque à medida que os jovens são informados, né, que olha, o sexo oral na verdade não é sexo, né? É uma alternativa segura contra a gravidez, né? A mulher não fica grávida, né? Porque fez sexo oral. Então é uma alternativa segura contra a gravidez. E é menos arriscado, o sexo oral é menos arriscado da pessoa contrair as doenças
sexualmente transmissíveis, né? A DST, S, sexo oral. Pode-se pegar doença sexual? Pode, mas a possibilidade é menor. Então, na medida que os jovens ficam sabendo disso, eles passam a utilizar esta variante. Não engravida e a possibilidade de se pegar uma doença sexualmente transmissível é menor, não é eliminada, mas é menor. O que a Bíblia fala? Do sexo antes do casamento, fora do casamento. Se você abrir aí a sua Bíblia. Não, Marília, não precisa pedir desculpa. Marília, é a sua opinião. Todos aqui respeitam a sua opinião. Talvez não concordem ou concordem, mas respeitar a sua opinião faz parte. Então não precisa pedir desculpa, viu? A sua opinião é respeitada. Todo mundo respeita, viu? Fica tranquila, é a sua posição. É como se nós estivéssemos conversando e você fala, olha, eu acho tal coisa, eu acho, por exemplo, a Marília está escrevendo, é nojento. É a opinião dela. Então não há necessidade de se pedir desculpa, tá? Concordem ou não, é a sua opinião. Então, quando a gente fala de sexo fora do casamento, a gente abre a Bíblia aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 3. Não vai falar de sexo oral aqui, não vai falar de cunilingus nem de felátio, mas é uma passagem relacionada. Efésios 5:3 diz assim: mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Impudicícia aqui está falando de imoralidade. Imoralidade na Bíblia é qualquer forma de contato sexual, qualquer forma de contato sexual fora do casamento. Isto na Bíblia é imoralidade. E se você abrir aí em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, o que você vai ler? 1 Coríntios 7, 2. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, impureza é o relacionamento sexual fora do casamento. Isto é impureza. Precisamos entender o que as palavras querem dizer na Bíblia. É impuro um homem se relacionar com uma mulher se não for casado, e a mulher se relacionar com um homem se não houver casamento entre eles. É isso que está dizendo 1 Coríntios 7:2, que o sexo é reservado para o casamento. Então, o que a gente já conclui nesse comecinho aqui, que qualquer tipo de sexo fora do casamento, qualquer tipo de relação sexual fora do casamento, é pecado. É pecado. Segundo 1 Coríntios 7:2.
e Hebreus 13, 14. Vamos ver Hebreus? Cadê? Está aqui, eu marquei aqui. Hebreus 13, 4, perdão. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Já vimos aqui o que é impureza, e adúlteros. Então, qualquer tipo de sexo fora do casamento é pecado. Oral, manual ou não, fora do casamento é pecado. Isso já está claro para todo mundo, né? Não há passagens específicas. Nós estamos relacionando, não há outro jeito de falar do assunto, porque não é um assunto abordado na Bíblia. Claro isso também? Muito bem. Agora vamos falar do sexo oral ser feito dentro do casamento. Eu creio, e eu posso estar errado, que a maioria dos casais cristãos já fizeram esta pergunta, ou para si mesmos, ou para outras pessoas. Será que sexo oral está errado dentro do casamento? Será que pode? Será que não pode? Será que desagrada a Deus? O que dificulta falar deste assunto é o fato de que em nenhum lugar da Bíblia não existe. Se você achar alguma coisa, me avisa. Não é porque eu estou dizendo que não existe, o não existe quer dizer, eu procurei e não achei. Eu não achei. Agora, você pode procurar e achar, mas me avisa. Porque se você procura e acha, fala, ele não achou, mas não adianta nada. Me avisa, olha, em tal lugar, eu entendo que está falando do assunto, porque daí eu vou ler, vou estudar. Não é verdade? Para trazer informação. Eu não sou o dono da verdade aqui. O que dificulta é que eu não achei em nenhum lugar na Bíblia dizendo que é permitido o sexo oral no casamento. Mas eu não achei em nenhum lugar da Bíblia dizendo que é proibido o sexo oral entre marido e mulher. E agora? Não diz que pode, também não diz que não pode. Né? Porque esse negócio eu estou falando entre marido e mulher, porque hoje me parece que está, não sei se está comum, mas está mais comum troca de casais, essas coisas loucas aí, por causa disso que eu estou sempre frisando marido e mulher. Né? Também na Bíblia, nada que me faça entender que o sexo oral entre marido e mulher envolva luxúria, pornografia, nada disso. Não tem. Não tem. Então, o que me leva a entender que tanto Lingus como a Felácio tem que partir de um princípio para a gente falar que pode ou que não pode. Qual que é esse princípio? É
o consentimento mútuo. Este é o princípio. Se você, casal, mutuamente tem o desejo do sexo oral e há permissão entre as partes, não há pecado. Porque aí a gente vai aplicar qual conceito para dizer que não há pecado? Porque é sério isso que eu estou falando. É sério, que conceito nós vamos aplicar? Este conceito aqui de 1 Coríntios, capítulo 7. Nós lemos o versículo 2. Agora nós vamos ler o 5. Olha aqui, você não é obrigado a concordar, não. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a concordar. Se você tem uma posição se você tem uma posição antagônica ao sexo oral, isso é um problema entre você, a sua esposa, você e o seu marido. Eu estou buscando esclarecimento bíblico a respeito do assunto. Se a sua dúvida é, isso desagrada a Deus ou não, aí eu estou trazendo uma explicação bíblica. Agora, se você tem qualquer rejeição física a isso, não há como eu trazer, né? Que aí é um negócio seu. Eu vou usar agora o que está em Coríntios 7:5. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu estou usando este princípio aqui. Como tem gente chegando agora aí, eu estou vendo, né? Para falar do assunto, porque a Bíblia não aborda claramente esse assunto. Ela não aborda nem escuramente. A Bíblia não fala. Então, eu estou usando princípios bíblicos, né? Tem que haver o quê? Como aqui em 1 Coríntios 7:5 deixa claro a abstenção ou a frequência sexual com o consentimento mútuo, quer dizer, de ambas as partes, né? A parte do marido e a parte da mulher, a parte da mulher e a parte do marido, eu estou usando esse mesmo conceito, que eu acho que é aplicado de maneira universal para os cristãos em relação ao sexo dentro do casamento. Ora, se o homem quer e a mulher aceita, se a mulher quer e o homem aceita, eu não vejo problema nenhum, porque a Bíblia diz aqui que cada homem tem que ter sua mulher, e a mulher cada mulher tem que ter o seu marido. Então, o que quer que seja feito dentro do casamento, não adianta eu vir aqui e mentir e falar, não, isso não pode, eu não posso, aquilo que a Bíblia não fala, como é que eu vou falar? Então eu estou deixando claro, estou repetindo isso várias vezes, porque está chegando pessoas agora, aí, estou repetindo que eu estou usando como referência passagens que falam de casamento, de marido e mulher, e falam em consentimento mútuo.
Então, o que quer que seja feito fora do casamento é pecado. Ah, mas é pecado. No casamento, o que quer que seja feito deve ser totalmente de acordo entre marido e esposa. Esposa e marido. Nenhum dos cônjuges, palavra tão bonita, cônjuges, né? Deve ser forçado ou coagido a fazer qualquer coisa que não se sinta completamente confortável em fazer. Porque aí eu falo, mas se não há consentimento, ou se há coação para se fazer aquilo, deixou de ser amor, é estupro. Se o sexo oral for feito dentro dos limites do casamento, no espírito aqui não é espírito, né? No sentido do bom senso do sentimento mútuo, não há nenhum argumento bíblico para eu declarar pecado isso. Eu posso vir aqui e dar a minha opinião, como a irmã deu, e eu respeito a opinião dela. É a opinião dela. Eu não posso trazer isso como opinião bíblica, porque é a opinião dela que eu respeito. E todos nós respeitamos, mas não é a opinião bíblica. A opinião bíblica é, dentro do princípio do consentimento mútuo, não tem nada que eu possa vir aqui e falar é pecado, onde já se viu, é isso. Não posso. Eu vou estar inventando, eu vou estar dando a minha opinião. Se eu falar, eu vou estar dando a minha opinião. E aí eu preciso, olha, isso aqui é opinião minha, viu? Não é a Bíblia que está falando, apesar da Bíblia também não tratar esse assunto. Mas eu estou usando passagens relacionadas. Então, para a gente ir encerrando o assunto, não sei se ficou claro, eu estou me esforçando aqui para deixar o assunto bem claro. O sexo oral, ou qualquer tipo de sexo, você está me entendendo, né? Contato, essas coisas todas, antes do casamento, a Bíblia deixa claríssimo para nós que é absolutamente um pecado e é imoral. Não é, de forma alguma, uma alternativa bíblica aceitável a relação sexual para casais não casados. O que você quer que eu fale? Eu tenho que falar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Se não há casamento, ambos estão em pecado. Agora, se há casamento e dentro dos limites do casamento, o sexo oral, se houver consentimento mútuo, não só de uma parte, mas de ambas, ele está livre do pecado. Você pode achar o que você quiser, é um direito seu. Agora, biblicamente, não tem sustentação bíblica, não fique procurando palavra, é esse o alerta, que as pessoas procuram uma palavra e dão a esta palavra a definição que mais interessa para elas. Não. Dentro dos limites do casamento, o sexo oral está livre de pecado desde que haja consentimento mútuo. E só para a gente encerrar agora,
embora é para os solteiros, hein? Ou quem se separou e sei lá, cada um tem a sua vida aí, sabe da sua vida, né? Não vou ficar aqui enumerando coisas. Embora o sexo oral seja mais seguro do que a relação sexual em relação às doenças sexualmente transmissíveis, ele não é totalmente seguro, ele é mais seguro, né? Doenças como clamídia, gonorreia, herpes, a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis também podem ser transmitidas através do sexo oral. Então ele é mais seguro, mas não é totalmente seguro. Só esclarecendo um pouco mais este assunto, não estou falando para mudar a sua opinião, não. Se você tem uma opinião, você formou esta opinião. E quem muda, se é que precisa ser mudada, é você que muda, não sou eu, né? Mas apenas esclarecendo este assunto para que as pessoas não sofram desnecessariamente. Aliás, o Evangelho, dentre outras funções, ele é também para que a gente não sofra de maneira desnecessária. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer o Senhor por tudo isso que foi dito aqui hoje, que as pessoas tenham entendido, tenham compreendido, que as pessoas tenham a capacidade de, à luz da Bíblia, né, viverem mais tranquilas, com paz no coração e na mente. Que o Senhor, que é o Deus único e verdadeiro, continue falando aos nossos corações a respeito deste assunto, que é importante. É importante, né? Que a gente possa ter crescido um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. E respondendo aqui a pergunta da irmã aqui. Irmã, pergunta durante o programa, irmã. É ótimo quando as pessoas perguntam. Ela está perguntando sobre o sexo anal, né? É o mesmo caso, irmã. É o mesmíssimo caso, né? Quando a gente fala de sexo oral, a gente fala de outros, das variantes do sexo. Se houver consentimento mútuo, o que a gente pode apontar como pecado? Né, irmã? Há consentimento, não é forçado, não é estupro. Ah, mas isso, mas aquilo, mas há consentimento mútuo. A Bíblia também não trata deste assunto de maneira clara. A gente usa as mesmas passagens aqui, a mesma abordagem que eu usei para o sexo oral, a gente usa para o sexo anal. Se há vontade e há consentimento, não tem por que a nossa consciência pesar. Tá bom, irmã?